O Tribunal de Contas da União fará uma inspeção no Banco Central sobre a história do Banco Master, que vem rendendo e rendendo muito. Rani Veloso, nesta sexta-feira, nos conte, então, como será essa auditoria do Tribunal de Contas da União e onde eles esperam chegar com esse levantamento. Ótima tarde. Suas informações, por favor, Rani. Boa tarde, Bruno Pinheiro, a você e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Pois é, de acordo com o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego, o processo de inspeção já começa nesta sexta-feira, portanto, hoje. Isso porque, na última segunda-feira, o Banco Central enviou apenas uma nota técnica ao Tribunal de Contas da União, que foi solicitada pelo ministro relator do caso, Jonathan de Jesus, que informou também previamente à imprensa que só depois da análise da unidade técnica do TCU é que teria acesso aos documentos. O que o Banco Central disse, Bruno? Disse que os documentos estão exatamente no Bacen e que o Tribunal de Contas da União pode ter acesso enviando técnicos ao local que é seguro para guardar esses documentos. E o presidente do TCU confirmou hoje que o BC abriu esse espaço para que os técnicos do Tribunal de Contas da União fossem até o local onde os documentos estão. Então, esse processo já começou. De acordo com o presidente, há plantonistas em todas as unidades do TCU responsáveis por isso e que o processo é normal. A gente lembra que a gente está num período de recesso aqui em Brasília, quase tudo parado, mas mesmo assim, nesse caso, que foi inclusive colocado como urgência pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro relator do caso, Dias Toffoli, na investigação que tramita aqui também na Suprema Corte, assim também está sendo encarado pelo Tribunal de Contas da União, porque mesmo nesse período de recesso, eles vão dar início a essa inspeção de documentos sobre a fiscalização do processo de liquidação do Banco Master, que foi decretada no dia 18 de novembro pelo Banco Central. A gente lembra que várias entidades financeiras já declararam apoio, sobretudo os bancos públicos, declararam apoio à posição do Banco Central, que teve o papel de fiscalização nesse processo de liquidação extrajudicial, mas que está sendo questionado, inclusive pelo TCU. O ministro relator do caso, Jonathan de Jesus, está investigando exatamente como ocorreu esse processo de liquidação. E a gente lembra também que nesta semana o Supremo Tribunal Federal já colheu os depoimentos tanto do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, quanto do ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. É tanto que o Banco Central, na sexta-feira passada, depois da ordem do ministro Dias Toffoli, recorreu ao STF para que o Ailton de Aquino não prestasse depoimento. Foi quando o Dias Toffoli esclareceu no último sábado que, na verdade, o Banco Central não é investigado e que Ailton de Aquino iria comparecer aos interrogatórios como testemunha e prestou ali os esclarecimentos. O caso corre sob sigilo tanto no STF quanto no Tribunal de Contas da União e por isso que a gente não tem o documento dessa decisão do ministro Jonathan de Jesus, o relator do caso, no TCU, pedindo essas informações adicionais e também de inspeção no Banco Central, mas que foi confirmado, então, pelo presidente do TCU. Só lembrando que as denúncias envolvendo o processo de liquidação também resultaram naquela operação da Polícia Federal Compliance Zero, que resultaram na prisão de Daniel Vorcaro, que, de acordo com a PF, tentava fugir para Dubai. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o esquema pode ter movimentado mais de 12 bilhões de reais na venda de títulos de créditos falsos ao Banco de Brasília pelo Banco Master. Então, essas são algumas das irregularidades que também estão sendo investigadas aqui pelo Supremo Tribunal Federal e que agora passam ali também pelo crivo do Tribunal de Contas da União.
O receio, Bruno, para encerrar aqui, o receio aqui em Brasília é o quê? É que com esse processo em andamento no Tribunal de Contas da União, haja alguma decisão liminar do ministro relator do caso, Jonathan de Jesus, que possa cancelar a liquidação extrajudicial do Banco Master. Volto com você. Rani Veloso com as informações do Tribunal de Contas da União, que já nesse início de ano, já anunciando que fará uma inspeção no Banco Central sobre o caso do Banco Master. Já voltaremos a conversar, ficaremos em contato. Vamos iniciar nossa rodada de análise aqui nesta sexta-feira, em tempo real, com a Deise Ciocari, que também está conosco, fez aniversário recentemente. Feliz aniversário e feliz ano novo. Que bom recebê-la aqui em tempo real também. E quero ouvir a sua análise sobre essa história do Banco Master. A cada dia vai ficando muito maior esse enredo, envolvendo os nomes do Congresso Nacional, do Judiciário e agora também esse levantamento para tentar entender o que de fato aconteceu, qual foi a ligação, o envolvimento do Banco Central. As suas análises, então. Ótima tarde a você. Oi, Bruno. Boa tarde. Obrigada pelas felicitações. Um ótimo ano novo para todos. Olha, essa história do Banco Central aí, ela é muito tensa, porque tem dois limites aí. Se o TCU comprovar que o Banco Central, enfim, agiu como ele disse que agiu, que apesar da necessidade de uma medida extrema, ele agiu de forma técnica correta, agiu cronologicamente e judicialmente de forma efetiva e necessária, ok, o Banco Central continua com a sua reputação, continua com a sua credibilidade. Agora, se o TCU comprovar que nesse processo todo houve falhas técnicas, houve um excesso por parte dessa medida de liquidação, aí esse pode ser um erro muito grave, ainda mais, Bruno, agora que nós entramos num ano eleitoral. Então, um erro que o Banco Central pode argumentar como sendo um erro técnico, politicamente vai ter uma influência muito forte, principalmente para o Palácio do Planalto. Você imagina, o Banco Central, até então, nos últimos anos, não foi alvo de nenhuma investigação, muito menos uma investigação judicial desse porte e dessa importância. Então, se o TCU realmente comprovar que houve um mínimo de falha, vai ser um ativo eleitoral muito forte, fora que mina a credibilidade do Banco Central. Já falando sobre esse ativo eleitoral, quero ouvir também as análises da Mônica Rosenberg, que inicia esse ano conosco aqui ao vivo, em tempo real, na Jovem Pan. Muito bem-vinda, inclusive, né, Mônica? Quero ouvir de você o que nós estávamos ouvindo já sobre o desgaste eleitoral. Estamos oficialmente em um ano eleitoral. É muito normal quando tem uma força-tarefa para instalar uma CPI ou uma CPMI no Congresso Nacional, aqueles que são contra fazer uma articulação para uma resistência. A oposição já conseguiu o número suficiente de assinaturas. Será que alguém vai fazer ali uma articulação para evitar, ou diante de um ano eleitoral ninguém vai querer evitar uma investigação como esse escândalo dentro do Congresso Nacional? Bruno, esse é justamente o problema, né? Feliz ano novo para você, feliz ano novo para quem está aí acompanhando o tempo real. A questão no Brasil é que a investigação já se tornou uma espécie de condenação. Então, ao invés de nós acharmos salutar e até desejável que haja investigação, que se verifique o que realmente aconteceu, a CPMI normalmente tem o papel de fazer isso, de descobrir o que realmente houve, levantar documentos, ter a apuração dos fatos, dos depoimentos. E o que está acontecendo no Banco Central é exatamente isso, tentar entender o que aconteceu realmente. E aí nós estamos esquecendo que tem um Vorcaro, tem um Banco Master, teve muita coisa errada acontecendo ali, tem indícios de que houve um ministro do Supremo fazendo pressão no Banco Central. Então, esses players todos, de repente, saem de cena e o foco é todo no Banco Central e a questão é, será que o Banco Central errou ou não? Muito importante entendermos o que aconteceu, fazermos sim o levantamento e o fato deles terem aberto no dia 2 de janeiro, aberto as equipes, os documentos estarem prontos, com transparência, para que tudo seja investigado, é muito positivo. É assim que a gente tem que entender. A sociedade merece entender o que aconteceu e a transparência é fundamental. Vamos aguardar para tomar uma decisão sobre o que realmente aconteceu.